Nós estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o meu amigo André Ursini, né? Ele que é o diretor de expansão da Icipar Empreendimentos Imobiliários Limitada. Eu digo amigo, quando eu falo assim amigo, é porque é pessoa que eu já conheço, já tenho assim uma amizade, né? E eu gosto de trazer pessoas como o André, porque são pessoas que apostam na nossa região. Isso é importante o telespectador saber. Aposta na região. E a nossa região que eu amo. Eu volto a falar, eu nasci em Santos, eu gosto de Santos, mas eu não fico só em Santos, né? Eu fui num casamento sábado passado em São Vicente, né? Ontem passei em Praia Grande na casa de um amigo, né? Na hora do almoço. A gente está sempre percorrendo as cidades, vai até o Guarujá, né? Ou seja, nós somos cidadãos metropolitanos. Agora, André, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. O Andaraguá pronto, em funcionamento, quantos empregos diretos esse projeto vai oferecer? Diretos, 8 mil empregos. 8 mil empregos. Entre diretos e indiretos, chega a 15 mil. Ou seja, rapidamente, só para que o telespectador entenda, eu não sou muito afeto a números, mas seria o dobro do número de funcionários que a Uzi Minas está demitindo, o Andaraguá vai estar contratando. Exatamente. Agora, o indireto que você diz é o quê? Prestadores de serviço, sim, são terceirizadas. os terceirizados que entram junto, porque ali nós temos 1 milhão e 100 mil metros de área de produção. Capacidade de se instalar 212 novas empresas ali. A grande maioria delas aí vem buscando mão de obra. Por quê? A tendência das empresas instaladas ali são empresas que vêm de fora, não empresas que já estão instaladas na região. Por que isso aí? Porque a localização com o modal que nós temos, ele vai proporcionar com que essas empresas venham, se instalem ali para fazer a sua linha de produção. Então isso aí vai gerar no total 15 mil pessoas circulando diariamente. Eu fiz acho que essa pergunta para você, tem o André no rádio, aqui no Hora Geral, é como se fosse uma zona franca, semelhante ou não? Não é uma zona franca, embora seria muito bom se fosse, mas a gente não vai conseguir ser uma zona franca, mas nós vamos ser um terminal alfandegado, né? Todo o empreendimento vai ser um terminal alfandegado. Se fosse uma zona franca, a gente conseguiria fazer essa produção. Na época que a gente começou o projeto foi quando saiu o negócio da ZPE, que a gente chegou até o primeiro pedido de ZPE do Estado de São Paulo, do Complexo Andaraguá, que está em análise até hoje no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no MEDIC, em Brasília, mas saíram algumas instruções normativas da Receita Federal que hoje nos permite funcionar como terminal alfandegado e atender da mesma forma como era a ZPE quando ela foi homologada em 2008. O telespectador que tem alguma dúvida com relação ao projeto Andaraguá, pode ligar e fazer perguntas no 3041 6777, tá certo? Produção, nós tínhamos aquelas outras fotos, né, da passagem do André Ursini em vários países. Eu queria que ele comentasse com a gente, né, nós temos essas fotos, produção? Aí a gente pode... então tá bom. Quando tiver prontas as fotos, já me avise para a gente poder conversar com o André Ursini para ele comentar da passagem dele em outros países. Agora, André, por que em 2005 vocês chegaram à conclusão de ser instalado isso em Praia Grande? Poderia ser em qualquer outra parte do Brasil, mas por que Praia Grande? Primeiro pela localização geográfica. Nós tínhamos a possibilidade de colocar em 3 áreas. Aí o primeiro passo foi contratar uma empresa de infraestrutura aeroportuária que fez análise do projeto, da localização em razão de ventos, zona de aproximação, razão do próprio aeroporto de Congonhas, que está na nossa circular aérea. E aí a gente chegou à conclusão que essa área aí seria a área que melhor atenderia o objetivo, que é aviões de grande porte, descendo sem qualquer interferência no que hoje já existe no mercado. O segundo passo, a gente contratou essa empresa para fazer a análise do vento, de ruído, aqueles impactos que poderiam ser alguns entraves ambientais. Isso aí foi superado. E aí é que a gente efetivamente chegou à conclusão que ali, por ser uma região que a gente já naquela época acreditava que Praia Grande seria a cidade que mais iria crescer nos próximos anos, que é o que está acontecendo agora, né? Sim. Praia Grande tem uma possibilidade de chegar daqui a 7 anos como a cidade com a maior população da Baixada. Então ali seria o local ideal para a gente instalar um empreendimento. Realmente é um empreendimento totalmente voltado e interligado com o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Ou seja, aquilo que eu expliquei na abertura do programa, ou seja, no final do primeiro bloco, é justamente um complexo. O Andaraguá, no meu entendimento, não é um complexo que funciona sozinho. Óbvio,
funcionamento dele é único, mas ele está interligado com o Porto de Santos, com a rodovia, né? Agora, com a ferrovia também, ou seja, olha só a importância para a nossa região. E é aí que, mais uma vez, eu faço um alerta aqui no Hora Geral. Qual a preocupação na qualificação desses profissionais que podem ou poderão ocupar esses empregos? Por que eu falo isso, André? Em 93, nós tivemos a Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, que, olha o nome da lei, Lei de Modernização. De modernização só foi para os arrendatários, para os terminais, porque os trabalhadores, muitos portuários, perderam seus empregos, apostaram no PDV, gastaram o dinheiro e ficaram desempregados. A gente não vê uma qualificação, mesmo existindo o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, no trabalhador portuário. Agora, tem um projeto importantíssimo que é o Andaraguá. Como que essas pessoas podem ou devem se preparar? A ICIPAR vai promover cursos de qualificação? Vai. A ICIPAR sempre teve a preocupação com a qualificação da mão de obra, porque se nós não tivermos mão de obra qualificada para receber as empresas, o empresário não vai fazer o investimento de trazer a empresa dele de outra região para cá. O que nós fizemos? Na época das audiências públicas, que foi em dezembro de 2012... Em Praia Grande. Em Praia Grande, nós contratamos uma empresa de comunicação social e essa empresa visitou todas as entidades de bairros de Praia Grande e me fez um cadastro disso. Uma semana antes das audiências, eu procurei pessoalmente os presidentes das associações de bairro. Ótimo. E conversei com eles, mostrei o que era o empreendimento, falei que a gente sabe que isso há um impacto, mas que nós gostaríamos de transformar esse impacto em geração produtiva. O que é isso? É ajudar a cidade a se desenvolver. Desde o começo, há 10 anos atrás, eu falo que o Andaraguá é o marco divisor da produtividade de Praia Grande. Praia Grande vai deixar de ser um município que vive de veraneio para ser um município produtor, aquele que gera emprego, gera renda e gera receita. E isso vai ajudar o município a diminuir os investimentos na área da saúde e na área da educação, que é o que mais carrega hoje qualquer município, o Estado e a União. Por quê? Porque a pessoa, quando tem uma qualificação, que ela tem um emprego melhor, a primeira coisa que ele quer dar é uma qualidade, uma saúde de qualidade e um ensino de qualidade Exatamente. ao filho. E isso desonera o poder público do investimento. A partir disso, procurando as entidades de bairro, nós vemos que a preocupação deles é realmente qualificar e contratar pessoas da região. O que nós fizemos? Em conversa com o governador Geraldo Alckmin, eu me comprometi e assinamos com ele o seguinte: faremos algumas compensações sociais. Construiremos dentro do empreendimento uma nova ETEC, uma nova FATEC, para colocá-la dentro do empreendimento. Vamos transferir o presídio que está dentro do nosso terreno para um local novo, vamos construir um presídio novo para o governo do estado, é um investimento de 80 milhões de reais, bancados pela ICIPAR. Embora não foi definido o local do presídio, porque o governo do estado ainda está em análise, que eles querem fazer um presídio, eu me comprometi a fazer um projeto de um presídio modelo, onde essas pessoas que estão lá dentro possam se qualificar, possam produzir, possam gerar receita para a família deles. Então a gente fez várias ações para poder minimizar esse impacto que o empreendimento vai dar. E a grande maioria delas é sempre voltada a qualificar essa mão de obra que existe hoje na região. Excelente, Ursini, porque você, além também de conhecer a região, você já pensou no projeto como um todo, né? E mesmo assim, por que o Ministério Público Estadual tentou atrapalhar um pouco o andamento desse projeto e o início das obras? Num processo democrático que a gente vive no Brasil, todo mundo tem a livre expressão. Lógico. E o Ministério Público fez o papel dele, que é de fiscalizar e entrou com essa ação civil pública, querendo dizer que a gente não tinha as compensações, que a gente estava usando a área de mangue, que nós estaríamos sem as consultas à Companhia de Águas, que é a Sabesp, a rodovia, isso tudo fazia parte do projeto. Foi esclarecido isso aí na própria defesa da CETESB, na defesa da ICIPAR, a Prefeitura também foi réu no processo, se defendeu. Isso tudo foi mostrado ao Ministério Público, que realmente a gente tem essas consultas, que todas essas preocupações estão sendo mantidas e feitas e que nós temos o compromisso com a CETESB, com o governo do Estado e com o município, que principalmente eu sempre falo, eu tenho um compromisso com o município, de ter o menor impacto possível ambiental e o maior resultado positivo. Então, o Ministério Público fez a parte dele, quer fiscalizar. Quero que o Ministério Público continue fiscalizando, quero que ele seja parceiro do projeto, quero que ele esteja com a gente dizendo o seguinte: olha, vocês têm que melhorar, vocês têm que fazer, têm que criar. Eu acho que esse projeto é construir uma nova cidade, é construir uma nova Praia Grande.
Então, o Ministério Público tem que fazer parte desse processo. Concordo, é importante, mas esse projeto ele é aguardado já há um bom tempo. Eu não sei se eu te fiz essa pergunta, mas a pergunta do telespectador já se impõe. Quando que as obras se iniciam? Então, agora nós temos aí uma ideia que nos próximos 6 meses a gente consiga fazer a CETESB aceitar e entender esses projetos complementares, porque são projetos grandes, complexos, né? A gente vai ocupar ali mais ou menos 2 milhões, quase 3 milhões de metros quadrados de área, que representa 29% da área total. Isso é uma coisa que é bom sempre frisar. A lei da Mata Atlântica nos permite ocupar até 30% da área, nós estamos ocupando 29% do terreno. Então, a gente acredita que num prazo de 6 meses a gente consiga fazer essas aprovações na CETESB para efetivamente conseguir a licença de instalação e o início das obras. Talvez até o final do ano se inicie as obras. Eu tenho como prazo, para mim, entre setembro e outubro desse ano a gente estaria iniciando. As eleições não atrapalham em nada porque não é empreendimento público, né? Não, ele é um empreendimento totalmente privado, ele não tem nenhuma parte pública nisso, a não ser o interesse público. Sim. Isso na própria decisão do juiz da ação civil pública, ele fala, não há como dizer que o empreendimento não é de interesse público, uma vez que a quantidade de empregos gerados e os benefícios que vão ser para a região e não só para a cidade de Praia Grande, são inúmeros. Então, isso foi parte da justificativa do juiz de dar a ação como improcedente, o desenvolvimento que é de caráter público. Mas o empreendimento é totalmente privado, com investimento privado, sem nenhum único real público envolvido nisso. Excelente. Temos aqui as fotos, Ursini. Produção, pode colocar a foto, quero que... Isso aqui foi que durante... Você estava onde isso aqui? Isso foi em Dubai. Nós tivemos uma reunião com o Sheik a respeito do porto. E Dubai, Porto, você diz, de Santos? O Porto de Santos com o Porto de Dubai, porque eles são um dos donos aí do porto junto com a Odebrecht. E Dubai tem uma coisa que ele tem um aeroporto de cargas com 5 pistas. Hoje são utilizadas 2 ainda, mas eles já fizeram com 5 pistas, prevendo um crescimento nos próximos 50 anos. Então eu fui lá 2 anos atrás. Aí é o Porto de Rotterdam, que também está totalmente ligado ao nosso empreendimento, né? Que é o Porto de Santos, faz parte do Porto de Rotterdam. A gente também foi conhecer algumas empresas, inclusive a Heineken, que é a maior produtora da região, que exporta toda a cerveja para o mundo, sai desse porto. Excelente. Tem outra então, foto, vamos produção? Conhecer lá. Aí é o Porto de Hong Kong, que foi feito em 5 anos e hoje é o maior porto do mundo, né? Isso era uma ilha, uma região de pescadores, e os chineses fizeram toda essa transformação em 5 anos, então a gente foi conhecer. Aí Singapura, também foi um outro porto que nós fomos, porque durante esses anos que a gente foi fazendo projetos, fazendo viabilidade ambiental, a gente aproveitou para conhecer os operadores portuários e as empresas de logística e apresentar o nosso projeto para eles, dizendo o seguinte, nós temos na expansão do Porto de Santos um empreendimento como esse que vai conseguir colocar empresas de logística lá dentro. E a receptividade desses países? Sempre foram excelentes. Eles falam que é isso que a gente precisa crescer. Eles não entendem um pouco lá fora quando a gente fala de um planejamento atrasado, né? Porque eles falam sempre com um planejamento de 30, 50 anos para frente, e a gente tem um planejamento que a gente tende a fazer uma agenda de 20 anos atrás, mas quando eles olham e vê que a gente está trabalhando para isso, eles sempre ficam muito felizes e aceitam e falam que realmente o mundo precisa de projetos como esse. Olha, Ursini, parabéns por esse empreendimento, parabéns pelo seu trabalho à frente da ICIPAR, né? Um abraço aos nossos amigos do Grupo Sonda. E eu tenho uma frase das muitas, mas essa emblemática, numa das entrevistas que eu fiz com Osiris Silva, que foi o criador da Embraer, hoje é o reitor da Unimonte. E eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, professor, como que faz para que o Brasil possa sair desses problemas que ele vem enfrentando a cada ano de desemprego, qualificação? Ele falou, é muito fácil, é só o governo não se intrometer. O governo não se intrometendo é muito mais fácil, ou seja, às vezes a gente quer a ajuda do governo, mas o governo só atrapalha em termos de projetos importantes como o Andaraguá. Mas isso não é um privilégio brasileiro, né? Sim. A economia americana se recuperou porque o governo Obama ficou um pouco afastado do desenvolvimento. Então, o que aconteceu? O próprio empresário se encarrega de corrigir isso. Então, eu acredito que onde as regiões, o governo está mais afastado do mercado econômico, as regiões conseguem andar mais rápido para frente do que quando há interferência do governo no mercado econômico.
Bom, meu amigo André Ursini, continua um pouco mais com a gente. Obrigado pela sua participação. Foi muito bom esclarecer com o André Ursini o projeto Andaraguá, né, que daqui a 6 meses, como ele falou, vai estar tendo o início das suas obras e aí uma expectativa real, né, desses empregos diretos, mais de 10 mil empregos, tá certo? E lógico, a gente vai acompanhar todo esse processo aqui no Hora Geral. Temos mais fotos desta manhã dos nossos telespectadores que mandaram as fotos. Olha só, isso aí, deslizamento foi no Morro da Santa Terezinha, é isso? É isso, produção? Olha só a quantidade de chuvas, né? Então, mostrando que esta manhã vai ser uma manhã de muita dificuldade para os trabalhadores da construção civil, da defesa civil, ou melhor, e também para os funcionários da prefeitura e das prefeituras, para tentar colocar a cidade em ordem, de acordo com a grande quantidade de água que atrapalhou algumas residências, ruas, casas e bairros da nossa região metropolitana. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Amanhã tem mais a partir das 7, às 4 tem reapresentação. E hoje entrevistei o André Ursini, que é o diretor de expansão da ICIPAR Empreendimentos Imobiliários. Se quiser também rever o nosso programa, é só entrar no site euestoucomvocê.com.br. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã.